Quando sai a sua pensão? Quero usar logo para pagar as minhas contas. Essas palavras saíram da boca do meu próprio filho, como facas afiadas perfurando meu coração já tão cansado. Fiquei paralisada ali mesmo, na pequena sala do meu apartamento em Petrópolis, segurando a xícara de chá que quase escorregou dos meus dedos enrugados. Naquele momento, aos meus 67 anos, algo dentro de mim se quebrou de vez. Algo que vinha rachando há muito tempo, com cada pedido de dinheiro, cada cobrança, cada olhar de desprezo quando eu dizia que não tinha mais para dar. Meu nome é Bernadette Fonseca. Trabalhei como farmacêutica por 35 anos na farmácia São Lucas. Conhecia cada cliente pelo nome. Sabia de cor as receitas dos mais idosos. Cuidei da saúde de gerações inteiras de famílias petropolitanas. Fui respeitada, consultada, valorizada. E agora, na minha própria casa, tinha virado apenas um meio para o meu filho conseguir dinheiro. O apartamento onde vivo, ou melhor, onde vivia até tomar aquela decisão, fica no residencial Vila das Flores. Um lugar simples, mas digno, que conquistei com meu próprio esforço. Das minhas janelas, consigo ver as montanhas que abraçam nossa cidade e a neblina que desce no final da tarde, cobrindo tudo com um véu branco. Foi para este cenário que olhei naquela quinta-feira, buscando uma resposta, uma saída para aquela situação que já não suportava mais. Jonas, meu filho de 42 anos, não foi sempre assim. Lembro dele criança, com aqueles olhos grandes e curiosos, me perguntando como os remédios funcionavam no corpo das pessoas. Lembro do seu primeiro dia de escola, da formatura, do casamento com Patrícia. Em que momento ele se transformou neste homem que batia na minha porta apenas quando precisava de dinheiro? Que erros eu cometi na criação dele? Estas perguntas me atormentavam todas as noites antes de dormir. Cansei dessa exploração. Vou ter que fazer isso, murmurei para mim mesma, enquanto observava Jonas andar de um lado para o outro na minha pequena sala, gesticulando, reclamando das dívidas, do carro que precisava consertar, das contas atrasadas. Ele nem notou quando uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Estava ocupado demais calculando quanto dinheiro conseguiria tirar de mim desta vez. Minha amiga Ivone Pacheco, que mora no mesmo condomínio, já tinha me alertado várias vezes. Bernadette, você precisa estabelecer limites. Desse jeito, ele vai sugar tudo o que você tem, até não sobrar nada. Ivone também é viúva. Também criou os filhos sozinha, mas teve mais sorte que eu. Ou talvez, mais firmeza. Os filhos dela a visitam nos finais de semana, trazem os netos, perguntam da saúde, não do dinheiro. Naquele dia, enquanto Jonas continuava seu monólogo sobre suas necessidades financeiras, comecei a pensar no meu neto Tadeu, um rapaz de 23 anos, estudante de direito, tão diferente do pai. Tadeu sempre me visitava sem pedir nada em troca, me ajudava com o computador, me levava para passear na Praça dos Expedicionários nos domingos de sol. Como ele reagiria ao que eu estava planejando fazer? E minha filha Mariana, morando tão longe em Florianópolis, ela sempre me convidava para passar temporadas com ela. Dizia que eu precisava descansar, conhecer o mar de Santa Catarina. Mariana conseguiu seguir um caminho diferente do irmão. Formou-se, construiu carreira, vivia de maneira independente. Nas raras visitas que fazia a Petrópolis, discutia com Jonas sobre o tratamento que ele me dava. Você só aparece aqui quando o dinheiro acaba, não é? Ela dizia. E as brigas começavam, me deixando ainda mais angustiada. Mas naquela tarde, algo mudou dentro de mim. Enquanto olhava para o meu filho, não sentia mais apenas tristeza ou decepção. Sentia uma determinação crescente, uma força que pensei ter perdido há muito tempo. Lembrei de quando enfrentei a faculdade já com uma criança pequena, de quando superei a morte do meu marido, de quando segurei aquela farmácia sozinha nos anos de crise. Eu não era uma pessoa fraca, nunca fui. Cláudio Ribeiro, meu vizinho do 302, tinha me dito algo na semana anterior que agora fazia todo sentido. Dona Bernadette, às vezes é preciso uma atitude radical para que as pessoas acordem. Cláudio, com seus 70 anos e uma sabedoria serena nos olhos azuis, também já tinha passado por problemas com a família. Talvez fosse hora de eu seguir seu conselho. No Centro de Convivência do Idoso Bem Viver,
onde às vezes ia para fazer hidroginástica e participar das rodas de conversa, conheci a doutora Renata Campos, uma assistente social dedicada a ajudar pessoas da minha idade. Ela sempre falava sobre direitos dos idosos, sobre abuso financeiro familiar, sobre a importância de não nos anularmos por causa dos filhos. Na época, achei que aquelas palestras não se aplicavam a mim. Como estava enganada. Quando Jonas finalmente parou de falar, olhou para mim esperando uma resposta, uma confirmação de que sim, eu iria ao banco no dia seguinte e entregaria a ele o valor que pedia. Em vez disso, respirei fundo e disse apenas: "Filho, preciso pensar. Pode me dar um tempo?" A irritação tomou conta do seu rosto. "Pensar o quê, mãe? As contas estão vencendo. Você vai ficar com esse dinheiro parado para quê? Para levar para o caixão?" E saiu batendo a porta, deixando para trás apenas o silêncio pesado e o eco das suas palavras cruéis. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, repassando mentalmente cada momento da minha vida. As escolhas que fiz, os caminhos que segui, os valores que tentei passar para meus filhos. Onde foi que eu errei com Jonas? Será que o protegi demais? Dei pouca atenção? Ou será que simplesmente existem pessoas que, independente da criação, escolhem ser assim? Quando o sol começou a nascer, tingindo meu quarto com uma luz dourada, eu já tinha tomado minha decisão. Uma decisão que mudaria para sempre a dinâmica da nossa família. Uma decisão que muitos considerariam extrema, talvez até cruel, mas que no fundo eu sentia ser o único caminho possível para recuperar minha dignidade e talvez, apenas talvez, fazer meu filho enxergar o que estava fazendo comigo. Levantei-me da cama com uma energia que não sentia há anos. Fui até o pequeno escritório que mantinha no segundo quarto do apartamento, onde guardava documentos importantes. Comecei a separar papéis, contratos, comprovantes. Fiz algumas ligações. Entrei em contato com pessoas que não falava há tempos. Planejei cada detalhe com cuidado. Geraldo Bueno, meu antigo colega da farmácia, havia me contado sobre uma técnica que usava para tomar decisões difíceis. Escrever 2 listas, uma com os prós e outra com os contras. Fiz isso. A lista de contras era assustadora. A preocupação que causaria, o desespero que alguns sentiriam, o risco de perder para sempre a relação com meu filho. Mas a lista de prós tinha apenas um item, que pesava mais que todos os contras: recuperar minha vida. Abri a janela e deixei a brisa fresca da manhã petropolitana encher meus pulmões. Observei as pessoas lá embaixo, começando suas rotinas, indo para o trabalho, vivendo suas vidas. Vidas normais, com problemas normais, sem filhos que viam nelas apenas um meio para conseguir dinheiro. Senti uma pontada de inveja, seguida por uma onda de determinação. Eu merecia mais do que isso. Merecia respeito, consideração, carinho. E se não estava recebendo isso naturalmente, talvez fosse hora de criar uma situação onde estas coisas se tornassem evidentes por sua ausência. O velho ditado não diz que só damos valor ao que temos quando perdemos? Pois bem, talvez fosse hora de Jonas sentir o que era perder uma mãe. Sentei-me na pequena escrivaninha e comecei a fazer anotações detalhadas sobre meus bens, contas bancárias, seguros. Organizei tudo meticulosamente, como sempre fiz na farmácia. A farmacêutica metódica em mim assumiu o controle, afastando a mãe magoada para um canto. Era mais fácil pensar assim, com clareza, com objetividade. Vocês devem estar se perguntando o que exatamente eu planejava fazer. Devem estar curiosos para saber que atitude radical era essa que eu considerava. Devem estar se perguntando de onde vinha essa coragem que, de repente, tomou conta de mim. De onde você está assistindo esse vídeo? Já passou por algo parecido? Alguém da sua família já te explorou financeiramente? Te tratou como um banco em vez de um ser humano com sentimentos? Tudo começou de forma tão sutil que nem percebi. Como aquelas doenças silenciosas que vão se instalando no corpo sem dar sinais, até que um dia o diagnóstico vem como um soco no estômago. Depois de trabalhar 35 anos como farmacêutica, finalmente chegou o dia da minha aposentadoria. Lembro-me da pequena festa que organizaram para mim na farmácia São Lucas. Havia bolo, refrigerante,
Alguns clientes antigos que fizeram questão de aparecer. O Dr. Maciel, médico que sempre encaminhava pacientes para nossa farmácia, me presenteou com um relógio delicado, para que você possa agora contar as horas de descanso merecido, não mais as horas de trabalho, disse ele, com aquele sorriso gentil que sempre teve. Eu sorri de volta, emocionada, pensando em todos os planos que tinha para essa nova fase. Viagens que faria com minhas amigas da hidroginástica, livros que finalmente teria tempo para ler, talvez até um curso de pintura, algo que sempre quis tentar. O tempo seria meu, assim como o dinheiro da minha pensão, fruto de décadas de contribuição e trabalho árduo. Nas primeiras semanas, tudo correu como o esperado. Eu acordava sem despertador, tomava meu café da manhã sem pressa, ia até a padaria e conversava com as pessoas do bairro. À tarde, encontrava com Ivone para caminhar na praça ou assistir a algum programa na televisão. Nos finais de semana, Mariana às vezes vinha de Florianópolis me visitar, trazendo histórias do trabalho e novidades da cidade à beira-mar. Tadeu, meu neto, aparecia quase todos os domingos, sempre com alguma pergunta sobre os estudos ou pedindo conselhos sobre a vida. Eram dias tranquilos, exatamente como eu havia sonhado. Mas então Jonas começou a aparecer com mais frequência. No início, eram visitas casuais, que me alegravam. Afinal, era meu filho. E mesmo com todos os problemas que tivemos ao longo dos anos, meu coração de mãe sempre se aquecia ao vê-lo. Ele vinha, tomava um café, contava sobre o trabalho na loja de eletrônicos que administrava com um sócio, reclamava um pouco da vida e ia embora. Nada fora do comum. Até que um dia, ele chegou com uma expressão preocupada. Sentou-se à mesa da cozinha enquanto eu preparava o almoço e começou a falar sobre algumas dificuldades financeiras que estava enfrentando. O sócio tinha feito um investimento ruim, as vendas estavam caindo, os impostos aumentando. A conversa fluía normalmente, até que ele soltou a primeira frase que deveria ter me alertado. Mãe, eu estava pensando... Você não está usando muito do seu dinheiro da aposentadoria agora, está? Digo, você vive uma vida simples, não viaja muito, não tem grandes gastos. Eu parei de cortar as batatas que preparava e olhei para ele. Bem, estou guardando para emergências, Jonas. E talvez para uma viagem maior no ano que vem. Por quê? É que eu estou precisando de um empréstimo. Temporário, claro. Só até a loja se recuperar. Prometo que devolvo em 3 meses no máximo. A quantia que ele pediu não era pequena. Era praticamente metade da minha reserva de emergência. Mas como negar ajuda ao próprio filho? Como dizer não quando ele olha para você com aqueles mesmos olhos que um dia, ainda criança, te olharam pedindo colo depois de cair da bicicleta? Tudo bem, filho. Vou te ajudar. Mas preciso deste dinheiro de volta, viu? Ele sorriu, me abraçou forte, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Naquela tarde, fomos juntos ao Banco Nordeste e fiz a transferência para a conta dele. Ele saiu feliz, prometendo que viria jantar no final de semana com Patrícia e Tadeu. Eu voltei para casa com um sentimento misto de satisfação por poder ajudar e uma pontinha de preocupação que tentei ignorar. Os 3 meses passaram. Jonas não mencionou o empréstimo nenhuma vez nas poucas vezes que veio me visitar nesse período. Um dia tomei coragem e perguntei, filho, sobre aquele dinheiro que te emprestei, você disse que devolveria em 3 meses, lembra? Ele ficou sério, desconfortável. Mexeu no celular. Evitou olhar nos meus olhos. Mãe, as coisas não melhoraram ainda. Na verdade, estão piores. Estou tentando, juro que estou, mas não consigo te pagar agora. E quando você acha que vai conseguir? Insisti, tentando não soar como uma cobradora, apenas como uma mãe preocupada. Não sei, mãe. Você precisa tanto assim desse dinheiro? É só dinheiro. Família é mais importante, não é? Aquela última frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Família é mais importante. Ah, claro que era. Sempre foi. Foi pensando na família que trabalhei todos aqueles anos. Muitas vezes fazendo horas extras, pegando plantões em feriados, para que nada faltasse aos meus filhos. Foi pensando na família que economizei, que me privei de certas coisas, para garantir que eles tivessem educação de qualidade. Mas agora,
Essa mesma justificativa estava sendo usada contra mim, como uma forma de manipulação. 2 meses depois, Jonas apareceu novamente. Desta vez, não houve rodeios. Mãe, preciso de mais dinheiro. As coisas estão realmente difíceis na loja. Jonas, você ainda não me pagou o empréstimo anterior. E eu estava contando com esse dinheiro para... Ele não me deixou terminar. Pra quê, mãe? Você mal sai de casa. Passa o dia assistindo televisão, conversando com as vizinhas. Para que precisa de dinheiro guardado? E se algo acontecer com você amanhã? De que vai adiantar ter poupança? Melhor ajudar seu filho agora, não acha? Aquela foi a primeira vez que senti o peso da exploração de forma clara. Não era apenas um filho pedindo ajuda à mãe em um momento difícil. Era alguém usando laços familiares, usando culpa e manipulação para conseguir o que queria. Mas mesmo assim, acabei cedendo. Em parte por amor, em parte por medo de perder o pouco contato que ainda tínhamos. E assim começou um ciclo que se repetiria por quase 2 anos. Jonas aparecia regularmente, sempre com alguma nova crise financeira, sempre com alguma nova justificativa para precisar do meu dinheiro. Os empréstimos nunca eram pagos, as promessas nunca eram cumpridas. E cada vez mais, eu via minha aposentadoria, que deveria garantir meu conforto e segurança na velhice, escoando para cobrir os gastos e dívidas do meu filho. Mariana percebeu o que estava acontecendo durante uma de suas visitas. Encontrou extratos bancários que eu tinha deixado sobre a mesa, viu os valores das retiradas, fez as contas mentalmente. Mãe, você está sustentando o Jonas e a Patrícia? Perguntou direta como sempre foi. Tentei minimizar. Estou apenas ajudando em momentos difíceis, filha. É temporário. Temporário? Olha essas datas, mãe. São saques mensais, praticamente do valor da sua pensão inteira. O que está sobrando para você? A pergunta ficou sem resposta. O que estava sobrando para mim? Quase nada. Já tinha adiado a viagem que planejava fazer com Ivone para o Nordeste. Já tinha cancelado o curso de pintura que tanto queria fazer, porque a mensalidade agora parecia um luxo que não podia me dar. Até as pequenas coisas, como o café que gostava de tomar na padaria da esquina, ou o bolo de aniversário que encomendava para comemorar com as amigas, tinham se tornado raridades. Mariana insistiu que eu procurasse ajuda, que conversasse com um advogado, que denunciasse o que chamou de abuso financeiro contra idosos. Fiquei horrorizada com a sugestão. Ele é meu filho, Mariana. Não vou denunciar meu próprio filho. Então, pelo menos, corte a torneira, mãe. Diga não. Estabeleça limites. Você vai acabar sem nada, vivendo na miséria, enquanto ele e aquela esposa gastam tudo em bobagens. Prometi a ela que seria mais firme, que não cederia tão facilmente da próxima vez. Ela partiu para Florianópolis desconfiada, deixando no ar a ameaça de tomar providências, se a situação continuasse. Por algumas semanas, consegui ser forte. Jonas ligou 2 vezes pedindo dinheiro, e nas 2 vezes eu disse que não tinha, que minha pensão já estava toda comprometida. Ele ficou bravo, disse coisas duras, desligou na minha cara. Doeu, mas aguentei. Pensei que talvez fosse apenas uma fase de adaptação, que ele entenderia com o tempo que eu não podia mais ser seu banco pessoal. Mas então Patrícia apareceu em minha porta numa tarde chuvosa. Estava com os olhos vermelhos, parecia ter chorado. Contou-me que estavam prestes a perder a casa, que o banco ia executar a hipoteca, que Tadeu teria que abandonar a faculdade por falta de pagamento. Pintou um quadro tão triste e desesperador que meu coração de mãe e avó não resistiu. Naquele mesmo dia, esvaziei o que restava da minha poupança e entreguei a ela. Uma semana depois, vi Patrícia no shopping, comprando roupas caras. 2 semanas depois, Jonas postou fotos nas redes sociais de um final de semana em um resort de luxo. 3 semanas depois, Tadeu me visitou. E na conversa, mencionou que a faculdade nunca esteve em risco, que sua bolsa cobria quase tudo, e o restante ele mesmo pagava com o estágio que fazia. A sensação de ter sido enganada, manipulada pelos próprios familiares, foi como um tapa na cara. Voltei para casa aquele dia e chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Chorei de tristeza, de raiva, de vergonha por ter sido tão ingênua.
E principalmente, chorei porque percebi que tinha alimentado, com meu próprio dinheiro e passividade, um comportamento que estava destruindo não apenas minhas finanças, mas também meu filho como ser humano. Quando a próxima crise veio e Jonas bateu à minha porta exigindo dinheiro para pagar o conserto do carro, eu estava mais preparada. Disse a ele que não tinha mais nada para dar, que minha poupança estava vazia, que minha pensão mal cobria minhas despesas básicas. Mostrei extratos, contas, fiz cálculos na sua frente. Ele não acreditou, ou fingiu não acreditar. Impossível, mãe. Você sempre foi econômica. Deve ter dinheiro escondido em algum lugar, ou investido em algo que não está me contando. Não tenho mais nada, Jonas. Você e Patrícia levaram tudo nos últimos anos. Foi quando ele se transformou. O rosto contorceu-se numa expressão que nunca tinha visto antes. A voz subiu várias oitavas. É mentira. Você está escondendo dinheiro porque não quer ajudar seu próprio filho. Prefere ver a gente passando necessidade a abrir mão do seu conforto. Tentei manter a calma, explicar novamente a situação, mas ele não ouvia. Andava de um lado para outro na sala, chutando móveis, batendo portas. Em determinado momento, pegou um porta-retratos com uma foto nossa antiga, de quando ele era criança, e jogou contra a parede. O vidro estilhaçou-se pelo chão, junto com os cacos da nossa relação. Foi nesse contexto que chegamos àquela fatídica quinta-feira, quando ele apareceu sem aviso e gritou comigo: "Quando sai a sua pensão? Quero usar logo para pagar as minhas contas." Agora vocês entendem por que aquela frase foi a gota d'água. Não era apenas uma pergunta rude, era o culminar de anos de exploração. Não era apenas uma exigência financeira. Era a demonstração final de que, para Jonas, eu tinha deixado de ser sua mãe para ser apenas um meio de acesso a dinheiro. Uma conta bancária ambulante. Um caixa eletrônico com sentimentos que ele preferia ignorar. As noites que se seguiram àquela quinta-feira foram as mais longas e angustiantes da minha vida. Eu olhava para as fotos de Jonas criança espalhadas pelo apartamento e me perguntava: como chegamos a esse ponto? Em que momento perdi o controle da situação? Como permiti que o amor maternal se transformasse em uma relação tão doentia e desequilibrada? Conversei com Cláudio, meu vizinho, durante uma tarde em que tomávamos café na área comum do condomínio. Ele ouviu tudo em silêncio, sem julgar, apenas assentindo ocasionalmente. Quando terminei meu relato, ele me olhou com seus olhos sábios e disse: "Dona Bernadette, às vezes o maior ato de amor é estabelecer limites. Às vezes, para salvar alguém que está se afogando, você precisa se afastar um pouco, ou vocês dois vão afundar juntos." As palavras de Cláudio ficaram comigo, fermentando junto com minha dor e minha recém-descoberta indignação. Na manhã seguinte, estava decidida. Iria estabelecer limites. Iria recuperar minha dignidade. Iria fazer algo que nunca pensei que faria, mas que naquele momento parecia a única saída possível para quebrar aquele ciclo destrutivo. E assim começa a história da decisão mais difícil que já tomei em minha vida. Uma decisão que, para muitos, parecerá extrema, mas que, para mim, representou o último recurso de uma mãe que amava demais seu filho para continuar alimentando seus piores instintos. No momento em que arrumei minha pequena mala, olhando para as paredes do apartamento que tinha sido meu refúgio por tantos anos, não imaginava o impacto que minha decisão teria. Não imaginava que aqueles passos incertos em direção à rodoviária, com o coração pesado e os olhos marejados, seriam o início de uma jornada de autodescoberta e, quem sabe, de redenção para minha família despedaçada. Aquela manhã de quinta-feira começou como tantas outras no residencial Vila das Flores. O cheiro de café invadindo o apartamento, o barulho distante do caminhão de lixo fazendo sua coleta matinal, as vozes dos vizinhos que saíam para trabalhar. Eu estava na cozinha, preparando meu desjejum simples. Uma xícara de café com leite e 2 fatias de pão integral com geleia de goiaba que eu mesma fazia. Pequenos prazeres que ainda podia me dar. O celular tocou. Era Jonas. Meu estômago deu um nó imediato, como acontecia sempre que via seu nome na tela. Hesitei. Pensei em não atender, mas a culpa, essa velha companheira das mães, me fez deslizar o dedo na tela. "Mãe, estou passando aí em meia hora. Preciso falar com você." Não foi um pedido.
Foi um aviso. Antes que pudesse responder, ele já tinha desligado. Perdi o apetite na hora. O pão com geleia ficou intocado no prato, enquanto eu olhava pela janela, vendo a cidade acordar aos poucos. Lá fora, a vida seguia seu curso normal. Aqui dentro, eu sentia como se estivesse presa em um ciclo interminável de manipulação e dor. Arrumei a cozinha mecanicamente, lavei a xícara, guardei o pão. Fui até o banheiro, penteei os cabelos brancos, passei um batom clarinho. Não queria parecer abatida quando ele chegasse. Sempre tive esse cuidado. Não mostrar fraqueza, não deixar transparecer o quanto suas visitas me angustiavam. Pontualmente, a campainha tocou. Respirei fundo 3 vezes, como a psicóloga do posto de saúde havia me ensinado, e fui atender. Jonas entrou como um vendaval, sem esperar convite. Jogou as chaves do carro sobre o aparador da entrada, um móvel antigo que tinha sido de minha mãe, e foi direto para a sala. "Café, filho?" perguntei numa tentativa vã de normalizar aquele encontro. Não tenho tempo. Vim falar sobre um assunto sério." Sentei-me na poltrona de frente para ele, ajeitando a saia do vestido azul que usava. Jonas parecia nervoso, passava a mão pelos cabelos repetidamente, um hábito que tinha desde criança, quando estava ansioso. Por um momento, vi nele aquele menino de 8 anos, preocupado com a prova de matemática. Mas a ilusão durou pouco. "Estou com problemas, mãe. O carro quebrou de vez. Preciso de um novo para trabalhar. Patrícia também está precisando do dela para levar Tadeu à faculdade. Não posso ficar sem veículo." Ele falava rápido, como se quisesse passar logo pela parte da explicação e chegar ao pedido de dinheiro. Porque era isso que viria a seguir, eu já sabia. Sempre vinha. "Entendo, filho. Mas carros são caros. Não seria melhor consertar o seu? Ou usar transporte público por um tempo, até organizar as finanças?" Ele me olhou como se eu tivesse sugerido que caminhasse sobre brasas. "Transporte público? Você está brincando? Com a violência que está essa cidade? E como vou visitar clientes sem carro? Como vou levar mercadoria?" Tentei mais uma vez. Talvez um carro usado, mais simples? Ou algum financiamento com parcelas que caibam no seu orçamento? "Já tentei tudo isso, mãe. Os bancos não me dão mais crédito. E carro usado é problema certo. Você mesma sempre dizia isso." Ele estava usando minhas próprias palavras contra mim. Era verdade que sempre aconselhei meus filhos a comprarem carros novos, quando pudessem, para evitar dor de cabeça com manutenção. Mas isso era quando eu acreditava que eles fariam isso com o próprio dinheiro, não com o meu. "Jonas, filho, não tenho como te ajudar desta vez. Minha situação financeira não é boa. Você sabe disso." Foi como acender um pavio. Seu rosto transformou-se instantaneamente. As sobrancelhas se juntaram, a boca contorceu-se, as narinas dilataram-se. Era uma expressão que eu vinha vendo com frequência cada vez maior. "Não é boa por quê? O que você faz com sua aposentadoria? Você quase não sai de casa, não viaja, não tem gastos. Para onde vai esse dinheiro? Está escondendo de mim?" Senti o sangue subir ao rosto. Uma mistura de vergonha e raiva começou a borbulhar dentro de mim. Vergonha por estar sendo tratada assim pelo meu próprio filho. Raiva por ter permitido que chegássemos a esse ponto. "Meu dinheiro vai para pagar minhas contas, Jonas. Luz, água, condomínio, plano de saúde, remédios. E nos últimos anos, grande parte dele foi para você. Empréstimos que nunca foram pagos, ajudas que se tornaram rotina. Não tenho mais reservas." Ele levantou-se, começou a andar pela sala. Seu olhar era acusador, como se eu estivesse deliberadamente negando ajuda. Como se fosse uma maldade de minha parte não ter mais recursos para sustentar suas extravagâncias. "Não acredito, mãe. Você sempre foi organizada com dinheiro. Sempre nos ensinou a economizar. Você deve ter algo guardado. Conta poupança, investimento, sei lá. Já não tenho mais nada, Jonas. Você e Patrícia esgotaram minhas economias. Agora a culpa é nossa? Estamos passando por dificuldades. Você prefere ver seu filho na lama a abrir mão do seu conforto? Que conforto? Olhei ao redor. Meu apartamento era simples, os móveis eram antigos, a televisão tinha mais de 10 anos. Minha última roupa nova tinha sido um presente de Mariana no Natal passado. Eu havia adiado a troca dos óculos, mesmo com a receita nova,
porque o dinheiro que seria para isso foi para pagar a última emergência de Jonas. A viagem que ele e Patrícia fizeram para a praia, que só descobri depois pelas fotos nas redes sociais. Não tenho mais como ajudar, filho. Sinto muito. Foi quando aconteceu. Ele explodiu de uma vez, gritando a plenos pulmões. Quando sai a sua pensão? Quero usar logo para pagar as minhas contas. A sala ficou em silêncio depois do grito. Um silêncio pesado, carregado de décadas de amor materno sendo transformado em ferida aberta. Senti como se algo físico tivesse se quebrado dentro de mim. Não era mais uma questão de dinheiro, de carro, de contas a pagar. Era a quebra definitiva de um vínculo que eu julgava sagrado. Jonas, acho melhor você ir embora agora, disse, com uma calma que não sei de onde veio. Talvez do mesmo lugar que vem a força das mães quando precisam proteger seus filhos do perigo, mesmo quando o perigo é o próprio filho. Não vou a lugar nenhum sem uma resposta. Preciso desse dinheiro. A resposta é não. Não tenho como te ajudar. E mesmo que tivesse, não o faria mais. Não dessa forma. Ele me olhou com um misto de surpresa e desprezo. Não estava acostumado a ouvir não de mim. Em todos esses anos de exploração financeira, eu raramente havia negado seus pedidos de forma definitiva. Sempre acabava cedendo. Sempre encontrava um jeito. Sempre me sacrificava para ajudá-lo. Você vai se arrepender disso, mãe. Quando precisar de mim, não venha chorar depois. Aquela ameaça velada foi a gota d'água final. Algo dentro de mim se quebrou de vez. Mas ao mesmo tempo, algo novo surgiu. Uma sensação estranha de libertação. De clareza, como se uma névoa que cobria meus olhos há anos subitamente se dissipasse. Eu já me arrependo, Jonas. Me arrependo de não ter estabelecido limites antes. Me arrependo de ter permitido que você se transformasse neste adulto que vejo na minha frente. Me arrependo de ter confundido amor com permissividade. Mas agora chega. Ele pegou as chaves do carro com um movimento brusco, derrubando o porta-retratos que estava no aparador. O vidro se espatifou no chão, mas nenhum de nós se moveu para recolher os cacos. Uma metáfora perfeita para o estado da nossa relação. Você vai ouvir de mim, mãe. Isso não vai ficar assim. E saiu, batendo a porta com tanta força que a senhora do 204 veio ver se estava tudo bem. Disse a ela que sim, apenas uma discussão familiar. Ela assentiu, compreensiva, e voltou para seu apartamento. Vizinhos de condomínio têm um acordo silencioso de não se intrometerem demais. Fiquei parada no meio da sala por um longo tempo. As palavras de Jonas ecoando na minha mente. Quando sai a sua pensão? Quero usar logo para pagar as minhas contas. Não era um pedido de ajuda de um filho em dificuldades. Era uma exigência, uma ordem. Como se meu dinheiro, fruto do meu trabalho, fosse direito dele. Peguei o porta-retratos do chão, com cuidado para não me cortar nos cacos de vidro. A foto mostrava Jonas aos 10 anos, sorrindo com o troféu de uma competição de ciências da escola. Eu estava ao lado dele, orgulhosa. Seu pai já havia falecido, e éramos só nós dois contra o mundo. Onde estava aquele menino agora? Em que momento ele se transformou neste adulto amargo e explorador? Sentei-me no sofá e, pela primeira vez em muito tempo, permiti que as lágrimas corressem livremente. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas também de raiva. Raiva de mim mesma por ter sido tão fraca, por ter permitido que isso acontecesse, por não ter protegido meu filho de seus piores instintos. O telefone tocou, interrompendo meu momento de catarse. Era Ivone, minha amiga de tantos anos. Bernadette, estava passando pela portaria quando vi Jonas sair furioso do prédio. Está tudo bem com você? Contei a ela o que havia acontecido. Ivone suspirou do outro lado da linha. Ela vinha me alertando sobre essa situação há anos, sempre com cuidado para não parecer que estava se intrometendo. Você precisa fazer algo mais drástico, amiga. Isso não é normal, não é saudável, para nenhum dos dois. Eu sei, Ivone. Acho que finalmente entendi isso. Depois que desliguei, fiquei sentada na varanda do apartamento, olhando a cidade lá embaixo. As pessoas caminhando, os carros passando, a vida seguindo seu curso. Pensei em Mariana, tão independente em Florianópolis. Pensei em Tadeu, tão diferente do pai, estudando com tanto empenho.
Pensei no que a vida poderia ter sido se eu tivesse agido diferente, se tivesse estabelecido limites claros desde o início. E então, como um raio em dia claro, veio a ideia, tão absurda, tão radical, tão assustadora que quase ri de mim mesma por tê-la considerado. Mas uma vez plantada, a semente começou a crescer rapidamente. E quanto mais eu pensava nela, mais certa me parecia. Peguei o telefone e liguei para Mariana. Filha, aquele seu convite para passar uma temporada em Florianópolis ainda está de pé? Claro, mãe. Quando você quer vir? Posso comprar sua passagem para o final do mês, que é quando estarei menos atarefada no trabalho. Na verdade, estava pensando em algo mais imediato. E algo diferente. Como assim, diferente? Respirei fundo. Mariana, vou te contar uma coisa, mas preciso que você prometa que vai me ouvir até o fim, sem interromper. E principalmente, que vai respeitar minha decisão, mesmo que não concorde com ela. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Mariana sempre foi a sensata, a ponderada. Ela sabia que, quando eu falava daquele jeito, a coisa era séria. Prometo, mãe, estou ouvindo. E então contei a ela. Contei sobre a explosão de Jonas, sobre a clareza que havia sentido depois, sobre a ideia que agora fervilhava na minha mente. Contei sobre o plano que começava a tomar forma, um plano tão radical quanto necessário. Quando terminei, houve um longo silêncio. Eu podia quase ouvir as engrenagens do cérebro analítico de Mariana processando tudo aquilo. Mãe, tem certeza disso? É uma atitude extrema. Vai causar muito sofrimento para todos. Tenho certeza, filha. É a única forma de quebrar esse ciclo. A única forma de, talvez, salvar meu relacionamento com Jonas no longo prazo. E mais importante, a única forma de salvar a mim mesma. Mais silêncio. Então, um suspiro profundo. Se é isso que você quer fazer, vou te apoiar. Não concordo 100%, mas entendo por que sente que precisa fazer isso. E estarei ao seu lado. Não importa o que aconteça. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Eu precisava daquele apoio, daquela validação de que não estava completamente louca. Que minha decisão, por mais radical que fosse, tinha algum sentido. Obrigada, filha. Agora preciso me organizar. Tenho muito a fazer nos próximos dias. Depois que desliguei, uma estranha sensação de paz me invadiu, como se um grande peso tivesse sido removido dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, sentia que estava no controle da minha vida novamente. Peguei um caderno e comecei a fazer uma lista de tudo o que precisaria. Documentos, roupas, dinheiro que ainda tinha guardado em casa. Pensei nas pessoas que precisaria contatar, nos lugares que visitaria uma última vez antes de partir. Cansei dessa exploração. Vou ter que fazer isso. Murmurei para mim mesma, enquanto escrevia no caderno com minha letra caprichada de antiga farmacêutica, acostumada a anotar receitas e posologias com precisão. Enquanto o sol se punha lá fora, tingindo o céu de Petrópolis com tons de laranja e rosa, eu planejava meu desaparecimento. Sabia que causaria dor, sabia que haveria consequências, sabia que muitos me julgariam por isso. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a decisão não era sobre Jonas, ou Mariana, ou qualquer outra pessoa. Era sobre mim, sobre minha dignidade, sobre meu direito de viver meus últimos anos em paz, sem ser tratada como um banco, sem ser explorada pelo próprio filho. Naquela noite, dormi um sono tranquilo, como não dormia há anos. No sonho, estava em uma praia desconhecida, sentindo a areia entre os dedos dos pés, o vento salgado no rosto. Estava sozinha, mas não solitária. Estava livre. E quando acordei na manhã seguinte, soube sem sombra de dúvida que iria seguir adiante com meu plano. Por mais assustador que fosse, por mais radical que parecesse, era o único caminho possível. Para mim, para Jonas, para todos nós. Aquela quinta-feira, com seu grito exigindo minha pensão, tinha sido de fato a gota d'água. Mas não apenas para a minha paciência. Foi a gota d'água para minha submissão, para minha passividade, para minha aceitação silenciosa de um papel que nunca deveria ter assumido. Era hora de mudar o roteiro desta história. A primeira luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do meu quarto quando abri os olhos.
Um dia comum para o resto do mundo, mas não para mim. Era o dia em que eu deixaria de existir. Não literalmente, claro, mas para todos os efeitos práticos, Bernadette Fonseca desapareceria sem deixar rastros. Permaneci deitada alguns minutos, absorvendo os sons familiares do apartamento. O tic-tac do relógio antigo da sala, presente do meu falecido marido. O barulho distante do elevador subindo e descendo. A música suave que vinha do apartamento de Dona Eulália no andar de cima, uma viúva como eu, que acordava todos os dias às 5h30 para fazer seus exercícios matinais ao som de Roberto Carlos. Levantei-me com uma determinação que não sentia há anos. Não havia espaço para hesitação agora. Cada passo do meu plano estava meticulosamente organizado em uma pequena caderneta de capa verde que mantive escondida embaixo do colchão nos últimos 3 dias, longe dos olhos de qualquer visitante inesperado. Tomei um banho demorado, sentindo a água quente como se fosse a última vez. De certa forma, era mesmo a última vez neste chuveiro, neste banheiro, neste apartamento que chamei de lar por quase 2 décadas. Vesti-me com roupas simples, calça de moletom cinza, blusa de algodão azul clara, um casaco leve e tênis confortáveis para a viagem. Nada chamativo, nada memorável. Exatamente o que eu precisava. Na cozinha, preparei um café forte e algumas torradas com manteiga. Comi sem pressa, saboreando cada mordida, cada gole. Era estranho como as coisas mais simples ganhavam um sabor especial quando sabíamos que estávamos prestes a deixá-las para trás. Às 7h30, comecei os preparativos finais. Abri a pequena mala que havia separado. Não muito grande para não chamar atenção, mas suficiente para levar o essencial. Dentro dela, coloquei algumas mudas de roupa, itens de higiene pessoal, meus remédios para pressão, os óculos reserva e 2 fotografias, uma de Mariana e Tadeu e outra de meu falecido marido Antônio. Hesitei diante de uma foto de Jonas quando criança, que estava sobre a cômoda. Acabei deixando-a para trás. Seria muito doloroso levá-la comigo. Em uma bolsa menor, guardei os documentos indispensáveis: identidade, CPF, cartão do plano de saúde, cartão do banco com uma senha que havia alterado recentemente, precaução necessária, já que Jonas conhecia a anterior. Também coloquei ali o dinheiro em espécie que havia sacado aos poucos nas últimas semanas, para não levantar suspeitas. O suficiente para me manter por algumas semanas até que pudesse acessar minha conta em outra cidade. Olhei para o celular sobre a mesa. Aquele aparelho que Jonas havia me dado no último aniversário, para que possamos nos falar sempre que precisar, mãe. Na época, interpretei como um gesto de carinho. Depois, percebi que era apenas mais uma forma de me manter acessível quando ele precisasse de dinheiro. Desliguei-o e coloquei na gaveta da escrivaninha. Seria a primeira pista que encontrariam do meu desaparecimento, e eu queria que fosse encontrada. Vasculhei a casa uma última vez, certificando-me de que não havia deixado nenhum indício do meu plano à vista. Verifiquei se as contas estavam em dia. Não queria complicações financeiras enquanto estivesse longe. O condomínio estava pago por 3 meses, tempo suficiente para executar meu plano sem preocupações imediatas. Antes de sair, escrevi um pequeno bilhete e deixei sobre a mesa da cozinha. Fui à farmácia. Volto logo. Era importante que nos primeiros momentos após minha ausência ser notada, pensassem que saí para resolver algo corriqueiro. Isso daria mais tempo para me afastar sem que soassem alarmes imediatos. Às 8h15, saí do apartamento com minha pequena mala e a bolsa de documentos. No corredor, encontrei seu Cláudio, que saía para seu habitual passeio matinal. Bom dia, dona Bernadette. Viagem? Sorri, tentando parecer natural. Apenas alguns dias na casa de uma amiga, seu Cláudio. Preciso de uma mudança de ares. Ele assentiu, sem fazer mais perguntas. Essa era uma das coisas que eu apreciava nele. Seu respeito pelo espaço alheio, sua discrição. Quase me senti mal por mentir para ele, mas era necessário. No elevador, apertei o botão do térreo e respirei fundo. Ainda podia mudar de ideia. Ainda podia voltar para o apartamento, desfazer a mala, rasgar a caderneta verde com o meu plano, fingir que nunca considerei tal loucura. Mas quando as portas se abriram no saguão do prédio, eu sabia que não havia volta.
Passei pela portaria com um aceno rápido para seu Juvenal, o porteiro da manhã, que estava distraído com o jornal do dia. Na rua, o sol da manhã já aquecia a cidade. Caminhei 2 quadras até o ponto de táxi, evitando o ponto de ônibus em frente ao prédio, onde poderia ser vista por vizinhos. Entrei no primeiro táxi disponível. Para a rodoviária, por favor. O motorista era um senhor de seus 60 anos, calvo e de bigode grisalho. Tentou puxar conversa algumas vezes durante o trajeto, mas respondia apenas com monossílabos educados. Não queria estabelecer nenhuma conexão que pudesse ser lembrada depois, quando começassem a me procurar. Na rodoviária, comprei uma passagem para Angra dos Reis, um destino que serviria apenas como primeiro ponto de desvio. De lá, pegaria outro ônibus para o Rio de Janeiro, e então seguiria para Florianópolis. Era importante não deixar um rastro direto do meu verdadeiro destino. Enquanto esperava o embarque na plataforma 7, senti um frio na barriga, que não era apenas nervosismo. Era também uma estranha sensação de liberdade. Por décadas, vivi para os outros. Primeiro para meu marido e filhos, depois para meus pacientes na farmácia. E nos últimos anos, involuntariamente, para sustentar os caprichos de Jonas. Pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo algo inteiramente por mim. O ônibus para Angra dos Reis partiu pontualmente às 9h30. Sentei-me ao lado da janela, na parte traseira do veículo. Conforme deixávamos Petrópolis, observei as paisagens familiares tornando-se cada vez mais distantes. As montanhas verdejantes, as casas antigas do centro histórico, a catedral que visitei tantas vezes para acender velas por meu marido. Uma parte de mim queria chorar, despedir-se adequadamente da cidade que foi meu lar por tantos anos. Mas não havia tempo para lágrimas agora. A viagem até Angra dos Reis durou cerca de 4 horas. Desembarquei em uma cidade que conhecia apenas de nome e fotografias. O calor litorâneo era muito diferente do clima ameno de Petrópolis, e imediatamente senti o suor formar-se em minha testa. Na rodoviária local, comprei uma passagem para o Rio de Janeiro, com saída dali a 2 horas. Para passar o tempo, caminhei até um pequeno restaurante próximo e pedi um almoço simples: arroz, feijão, bife e salada. Enquanto comia, observava as pessoas ao redor, todas absortas em suas próprias vidas, seus próprios problemas. Ninguém ali fazia ideia de quem eu era ou do que estava fazendo. Era uma sensação estranhamente reconfortante, ser apenas mais um rosto na multidão. Peguei o ônibus para o Rio às 16 horas. Ao chegar na rodoviária do Rio, já anoitecia. A cidade grande, iluminada e barulhenta me causou certa apreensão. Fazia anos que não visitava a capital fluminense sozinha, mas não podia me dar ao luxo do medo agora. Segui para o guichê da empresa que fazia a linha Rio-Florianópolis e comprei uma passagem para o dia seguinte, de manhã. Precisava encontrar um lugar para passar a noite. Não queria arriscar um hotel que pedisse muitos documentos ou cartão de crédito. Qualquer registro poderia deixar pistas. Acabei encontrando uma pequena pousada nas proximidades da rodoviária, onde paguei em dinheiro, e precisei apresentar apenas o RG, sem necessidade de preencher fichas detalhadas. O quarto era simples, mas limpo. Uma cama de solteiro, um pequeno banheiro, uma televisão antiga sobre uma cômoda. Tomei um banho quente e deitei-me, exausta física e emocionalmente. Liguei a televisão em um canal de notícias, mais pelo barulho do que pelo interesse no conteúdo. Foi quando me dei conta. Naquele exato momento, em Petrópolis, já deviam ter notado minha ausência. Talvez Jonas tivesse ido ao apartamento, encontrado o bilhete na cozinha, esperado algumas horas e começado a se preocupar. Talvez estivesse ligando para os hospitais da região, para amigos e conhecidos. Ou talvez, e esta possibilidade me causou uma pontada de dor, nem tivesse notado ainda que eu não estava lá. Tentei afastar esses pensamentos e focar no próximo passo do plano. Amanhã, às 8, embarcaria para Florianópolis. A viagem duraria cerca de 12 horas. Mariana já estava avisada para não me esperar na rodoviária. Eu pegaria um táxi até seu apartamento, usando a chave que ela havia me dado anos atrás para emergências. Ela própria estaria viajando a trabalho,
o que era perfeito para meus planos. Ninguém associaria meu desaparecimento à cidade onde minha filha morava. Adormeci com a televisão ligada, sonhando com ondas do mar batendo em uma praia desconhecida. O dia seguinte transcorreu conforme o planejado. Embarquei para Florianópolis, sentada novamente ao fundo do ônibus, desta vez ao lado de uma senhora idosa que dormiu praticamente toda a viagem. Para meu alívio, já que não queria estabelecer conversas. Chegando a Florianópolis já era noite. A cidade litorânea tinha um ar diferente de Petrópolis, mais relaxado, mais aberto. Peguei um táxi até o apartamento de Mariana, no bairro de Jurerê. Era um lugar bonito, a poucos minutos da praia, em um condomínio tranquilo e bem cuidado. Usei minha chave para entrar. O apartamento estava exatamente como lembrava da última visita. Organizado, decorado com cores claras e plantas, com a vista para uma pequena área verde do condomínio. Deixei minha mala no quarto de hóspedes e fui até a cozinha preparar algo para comer. Encontrei alguns itens básicos que Mariana havia deixado para mim: pães, queijos, frutas, café. Depois de um lanche rápido, liguei o notebook que estava sobre a mesa da sala. Outro item que Mariana havia separado para meu uso. Precisava saber se meu desaparecimento já havia causado algum impacto. Acessei os jornais locais de Petrópolis e, para minha surpresa, já havia uma pequena nota: família procura idosa desaparecida. A matéria era breve, mencionava meu nome, idade e dizia que eu havia saído de casa na manhã anterior para ir à farmácia e não retornara. Havia uma foto minha, tirada no último Natal, e o número de telefone de Jonas para quem tivesse informações. Senti um nó na garganta. Era real agora. Eu estava oficialmente desaparecida. Nos dias seguintes, acompanhei pela internet o desenrolar da minha própria história. As notícias foram crescendo em tamanho e dramaticidade. De uma pequena nota, passaram a reportagens maiores, com depoimentos de vizinhos, amigos e, claro, de Jonas, que aparecia nas fotos com expressão de preocupação genuína, algo que não via em seu rosto havia anos quando olhava para mim. "Estamos desesperados", dizia ele em uma entrevista para um telejornal local que assistia online. "Minha mãe nunca fez nada assim antes. Ela é uma pessoa responsável, organizada. Estamos temendo o pior." Era estranho ver meu filho demonstrando tanta preocupação, tanto amor na televisão, quando nas últimas vezes que estivemos juntos, tudo o que vi foi ganância e irritação. Parte de mim queria acreditar que era sincero, que realmente estava sofrendo com minha ausência, não pela falta do dinheiro que eu proporcionava, mas pela minha falta como mãe. Uma semana depois do meu desaparecimento, a polícia já estava formalmente envolvida no caso. Cartazes com minha foto foram espalhados pela cidade. Grupos de busca, formados por vizinhos e antigos colegas da farmácia, vasculhavam áreas próximas ao condomínio. A comunidade se mobilizava de uma forma que nunca imaginei ser possível. Vi Ivone dar uma entrevista emocionada, chorando ao falar de nossa amizade de décadas. Vi Cláudio mencionando nosso último encontro no corredor, dizendo que eu parecia normal, talvez um pouco pensativa. Vi até mesmo seu Juvenal, o porteiro, lamentando não ter prestado mais atenção quando saí do prédio naquela manhã. Nas redes sociais, uma página foi criada para centralizar informações sobre meu paradeiro, compartilhamentos, mensagens de apoio, teorias sobre o que poderia ter acontecido, algumas bastante próximas da verdade, outras completamente fantasiosas, incluindo sequestros e amnésia. E em meio a tudo isso, eu estava ali, segura e tranquila no apartamento de Mariana em Florianópolis, observando o impacto da minha ausência à distância, como quem assiste a um filme sobre a própria vida. As semanas se transformaram em meses. Estabeleci uma rotina simples em minha nova vida temporária. Acordava cedo, tomava café observando o mar ao longe, dava pequenos passeios pelo condomínio, sempre usando um chapéu e óculos escuros por precaução. Lia os livros que Mariana tinha em suas estantes, assistia às notícias sobre meu próprio caso, que aos poucos foram diminuindo em frequência e tamanho. Comecei a frequentar um centro comunitário para idosos próximo ao condomínio. Apresentei-me como Rosa, uma viúva do interior de Minas Gerais que estava morando temporariamente com a filha.
Ninguém questionou minha história. Fiz algumas amizades superficiais, participei de aulas de artesanato, de sessões de cinema para a terceira idade. Descobri talentos que nem sabia que possuía. Tinha uma certa aptidão para pintura em tecido e para contar histórias nas rodas de conversa. Pela primeira vez em décadas, estava vivendo sem a sombra das expectativas alheias. Sem o peso de ser a mãe, a avó, a vizinha, a aposentada que todos achavam que conheciam. Era apenas Rosa, uma senhora simpática que gostava de pintar flores em panos de prato e que fazia um bolo de fubá que todos elogiavam nos encontros de domingo. Não vou mentir, houve momentos de dúvida, de culpa, de arrependimento. Noites em que chorei silenciosamente, perguntando-me se o que estava fazendo era cruel demais, se o sofrimento que causava era justificável. Em alguns dias, quase cedi ao impulso de ligar para Jonas, para Tadeu, para qualquer pessoa em Petrópolis e dizer: estou bem, não se preocupem. Mas sempre que essa tentação surgia, lembrava-me do olhar de Jonas naquela última manhã, da forma como ele gritou exigindo minha pensão, da maneira como me tratou por anos, não como uma mãe, mas como um meio para seus fins, e encontrava forças para continuar. Mariana me ligava regularmente de um telefone pré-pago que havíamos combinado usar exclusivamente para nossa comunicação. Me contava como estavam as coisas, como a busca por mim continuava, embora com menos intensidade com o passar do tempo. Jonas está diferente, mãe, ela me disse certa vez, 4 meses após meu desaparecimento. Mais calmo, mais reflexivo. Começou a fazer terapia. Diz que se eu algum dia descobrir o que aconteceu com você, devo dizer que ele sente muito por tudo. Aquelas palavras ficaram comigo por dias. Seria possível que meu desaparecimento estivesse realmente causando uma transformação em meu filho? Ou era apenas mais uma manipulação, mais uma forma de conseguir simpatia dos outros em um momento difícil? Só havia uma forma de descobrir. E conforme os 6 meses que estabeleci como prazo para minha ausência se aproximavam do fim, comecei a preparar meu retorno. Um retorno que seria tão impactante quanto minha partida. O dia do meu retorno a Petrópolis amanheceu com uma névoa fina cobrindo a cidade de Florianópolis. Parecia que a natureza conspirava para criar o cenário perfeito para minha despedida daquele lugar que, por 6 meses, foi meu refúgio e minha escola de liberdade. Acordei antes do sol nascer, com aquela mistura de ansiedade e determinação que sempre sentimos quando estamos prestes a enfrentar algo importante. Arrumei minhas coisas na mesma pequena mala com que havia chegado. Ela agora carregava não apenas roupas e objetos pessoais, mas também lembranças desse período de redescoberta. Um caderno de pinturas que fiz no centro comunitário, um lenço de seda azul que ganhei de Dona Carmita, uma senhora de 82 anos que se tornou minha amiga nas aulas de artesanato. Uma concha que recolhi na praia em um dos meus passeios matinais. Olhei-me no espelho do banheiro enquanto escovava os dentes. Meu reflexo mostrava uma mulher diferente daquela que saiu de Petrópolis 6 meses atrás. Não eram apenas os cabelos um pouco mais brancos, ou as linhas do rosto um pouco mais marcadas. Era o olhar, mais firme, mais seguro, mais vivo. Estou pronta, murmurei para meu reflexo, que devolveu um sorriso confiante. Deixei um bilhete de agradecimento para Mariana na mesa da sala, junto com um pequeno quadro que pintei da vista da janela do apartamento. Ela sabia da data do meu retorno, mas combinamos que eu faria isso sozinha, à minha maneira. Tranquei o apartamento e deixei a chave com o porteiro do prédio, conforme havíamos combinado. O táxi me levou até a rodoviária, ainda sob aquela névoa matinal. Comprei uma passagem direta para Petrópolis. Não havia mais necessidade de rotas complicadas para esconder meu paradeiro. Desta vez, queria chegar rápido, diretamente ao meu destino. Durante a longa viagem de ônibus, observei a paisagem mudar gradualmente. O litoral catarinense ficando para trás, dando lugar às montanhas do interior de São Paulo. E, finalmente, as serras fluminenses. A cada quilômetro que nos aproximávamos de Petrópolis, meu coração batia mais forte. Não era medo, era expectativa. Como seria o reencontro com Jonas? Como ele teria realmente mudado nestes 6 meses? E mais importante,
Como eu reagiria ao vê-lo novamente? Chegamos a Petrópolis no final da tarde. A cidade estava como sempre. O mesmo movimento no centro histórico, as mesmas montanhas no horizonte, o mesmo ar fresco de serra. Mas meu olhar sobre ela havia mudado. Não era mais apenas a cidade onde vivi por décadas. Era agora o cenário do ato final de um plano cuidadosamente elaborado. Peguei um táxi direto para o endereço de Jonas. Não queria ir primeiro ao meu apartamento. Não queria dar chance para que a notícia do meu retorno se espalhasse antes que eu pudesse confrontá-lo pessoalmente. O motorista tentou puxar conversa algumas vezes, comentando sobre o clima, sobre o trânsito. Respondi com educação, mas sem me alongar. Minha mente estava focada no que estava por vir. O táxi parou em frente ao prédio onde Jonas morava com Patrícia e Tadeu. Era um edifício moderno, de classe média alta, com uma fachada bem cuidada e um jardim pequeno, mas impecável na entrada. Paguei a corrida e desci com minha mala. Por um momento, fiquei parada na calçada, olhando para cima, para as janelas do quarto andar onde ficava o apartamento dele. Inspirei profundamente algumas vezes, ajeitei o casaco leve que usava, passei a mão pelos cabelos. Não havia mais volta. Era hora de fechar este ciclo. Entrei no prédio com passos firmes. O porteiro, um rapaz jovem que não me conhecia, perguntou quem eu gostaria de visitar. Apartamento 405, Jonas Fonseca. A senhora é a mãe dele, respondi, com uma calma que me surpreendeu. O rapaz arregalou os olhos por um segundo, mas manteve o profissionalismo. Ligou para o apartamento e anunciou que havia uma visita. Não mencionou meu nome, talvez por instinto, talvez por ter percebido que havia algo especial naquela situação. Jonas autorizou minha subida, sem saber quem realmente estava chegando. O elevador subiu lentamente até o quarto andar. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando as portas se abriram, caminhei pelo corredor silencioso até a porta do 405. Toquei a campainha e esperei, segurando a alça da minha mala com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. A porta se abriu. Jonas estava ali, diante de mim, usando uma camiseta simples e calça jeans. Por um instante eterno, ficamos apenas nos olhando. Vi seus olhos se arregalarem em choque, sua boca se abrir sem emitir som, a cor abandonar seu rosto como se tivesse visto um fantasma. Mãe? A palavra saiu como um sussurro quebrado. Olá, filho. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede do corredor. Suas pernas pareciam prestes a ceder. Lágrimas imediatas encheram seus olhos, e um som gutural, meio soluço, meio gemido, escapou de sua garganta. Mãe, é você. Você está viva. Entrei no apartamento calmamente, fechando a porta atrás de mim. A sala estava arrumada, mas notei algumas mudanças desde a última vez que estive ali. Havia mais livros nas estantes, menos objetos de decoração caros e desnecessários. E, curiosamente, mais fotos de família, incluindo várias minhas, que não estavam ali antes. Jonas continuava parado, encostado na parede, como se temesse que eu desaparecesse caso ele piscasse ou se movesse. As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto, como... Todos pensamos que você estava morta. Procuramos em todos os lugares. Havia até uma investigação policial. Eu sei, disse, colocando minha mala no chão e sentando-me no sofá da sala. Acompanhei tudo pela internet. Ele se aproximou lentamente, como se eu fosse uma aparição que poderia se dissipar a qualquer momento. Sentou-se na poltrona à minha frente, inclinando-se para olhar mais de perto meu rosto, confirmando a si mesmo que era realmente eu. Você esteve escondida esse tempo todo? Por quê, mãe? Por que faria isso conosco? Havia dor genuína em sua voz, mas também algo mais, um princípio de compreensão, talvez. Como se, no fundo, ele já soubesse a resposta para sua própria pergunta. Para te ensinar o valor de uma mãe viva, não apenas o valor da pensão que ela recebe, respondi com a frase que ensaiei tantas vezes durante aqueles 6 meses. O impacto daquelas palavras foi visível. Jonas abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Seus ombros sacudiram com soluços silenciosos. Fiquei observando aquela cena, sentindo uma mistura complexa de emoções. Compaixão, tristeza,
mas também uma estranha sensação de que estava fazendo o certo, de que este momento doloroso era necessário para ambos. Depois de alguns minutos, ele levantou o rosto. Parecia ter envelhecido anos naquele breve período. Eu mereci isso, disse com uma voz rouca e baixa. Depois que você sumiu, comecei a perceber, a lembrar de tudo o que fiz, de como te tratei, das exigências, das manipulações, de como só te procurava quando precisava de dinheiro. Ele se levantou, foi até a estante e pegou uma pasta. Voltou, sentou-se novamente e colocou a pasta sobre a mesa de centro entre nós. Estes são todos os recibos de terapia dos últimos 5 meses. Comecei 3 semanas depois do seu desaparecimento. A terapeuta disse que eu precisava enfrentar meus demônios, entender por que tratava você daquela forma. Abri a pasta, folheando os recibos, as anotações, os exercícios terapêuticos que ele havia feito. Era real. Não era uma encenação para me comover. Meu filho realmente havia buscado ajuda. Tadeu se mudou para cá depois que você sumiu, continuou ele. Disse que não podia me deixar sozinho naquele momento. Foi ele quem sugeriu a terapia, na verdade. Ele sempre viu o que eu não conseguia ver, como eu estava te destruindo aos poucos. Naquele momento, ouvimos a chave girando na fechadura. A porta se abriu e Patrícia entrou, carregando algumas sacolas de supermercado. Quando me viu sentada no sofá, as sacolas escorregaram de suas mãos, espalhando frutas e pacotes pelo chão. Dona Bernadette? Sua voz era quase inaudível. Olá, Patrícia. Ela correu até mim, ajoelhou-se ao meu lado e, para minha surpresa, me abraçou com força. Pude sentir suas lágrimas molhando meu ombro. Não esperava essa reação dela. Sempre tivemos uma relação cordial, mas distante. Graças a Deus a senhora está viva. Não sabe como Jonas sofreu, como todos nós sofremos. Olhei por cima do ombro dela para Jonas, que observava a cena com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia alívio ali, certamente, mas também vergonha, culpa e talvez um início de compreensão do que meu desaparecimento realmente significava. Patrícia se afastou, enxugando as lágrimas, e começou a recolher as compras do chão, pedindo desculpas pela bagunça, falando sem parar sobre como estavam felizes por me ver, como tinham que avisar a todos, chamar Tadeu, que estava na faculdade, ligar para Mariana. Patrícia, interrompeu Jonas com uma voz calma, mas firme. Acho que minha mãe e eu precisamos conversar a sós por um momento. Ela parou, olhou de um para o outro e assentiu, entendendo a seriedade da situação. Claro, vou terminar de guardar as compras e depois vou buscar Tadeu na faculdade. Ele vai ficar tão feliz, Dona Bernadette. Quando ela saiu da sala, um silêncio pesado se instalou entre mim e Jonas. Havia tanto a dizer, tantas feridas a curar, tanto tempo perdido a recuperar. Por que você voltou? Perguntou ele finalmente. Depois de nos fazer passar por tudo isso, por que decidiu voltar agora? Porque 6 meses me pareceu tempo suficiente. Tempo para você sentir minha falta não como fonte de dinheiro, mas como mãe. Tempo para eu descobrir quem sou além de mãe, avó, aposentada. E tempo para que pudéssemos, talvez, reconstruir nossa relação sobre bases mais saudáveis. Ele assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. Eu mudei, mãe. Esses meses sem você, foi como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. Vi com clareza o monstro que me tornei, como te explorei por anos, como abusei do seu amor. A terapia ajudou, sim, mas foi sua ausência que realmente me transformou. Levantou-se, foi até a janela, olhou para a cidade lá fora por alguns instantes antes de continuar. Sabe o que mais me assombrou durante esses meses? Não foi pensar que você poderia estar morta, ou ferida, ou perdida em algum lugar. Foi perceber que, se você realmente tivesse partido para sempre, a última memória que você teria de mim seria a de um filho gritando, exigindo seu dinheiro. Um filho que só te procurava quando precisava de algo. Virou-se para mim e vi que chorava novamente. Isso me destruía por dentro todos os dias. A ideia de que seu último pensamento sobre mim seria de decepção, de dor. Levantei-me e fui até ele. Pela primeira vez desde que entrei no apartamento,
Toquei-o, colocando minha mão em seu rosto, sentindo a barba por fazer, enxugando uma lágrima com meu polegar. Não era essa minha intenção, filho. Não queria te destruir. Só queria te acordar para o que estava acontecendo entre nós, para o buraco sem fim em que nossa relação tinha caído. Funcionou, disse ele com um sorriso triste. Acordei. Da pior maneira possível, mas acordei. Nos abraçamos longamente. Um abraço diferente de todos os que já havíamos trocado. Sem pressa, sem superficialidade, sem segundas intenções. Um abraço de reconciliação, de perdão, de novo começo. Quando nos separamos, Jonas me guiou de volta ao sofá. Sentamos lado a lado, e ele segurou minhas mãos entre as suas. O que acontece agora, mãe? Você vai voltar para seu apartamento? Para sua vida de antes? Balancei a cabeça negativamente. Não, Jonas. Não posso voltar para o que era antes. Não seria saudável para nenhum de nós. O que quer dizer? Esses 6 meses me ensinaram muito sobre mim mesma, sobre independência, sobre estabelecer limites. Vou voltar para Petrópolis, sim, mas para um novo apartamento. Menor, mais adequado às minhas necessidades atuais. Já pedi à doutora Renata, uma assistente social que conheci no centro comunitário, para me ajudar com isso. Mas seu apartamento atual está lá, intocado. Eu mantive tudo em ordem, paguei as contas, cuidei de tudo esperando que você voltasse. Agradeço por isso, filho. Mas aquele lugar está cheio de memórias, muitas delas dolorosas. Preciso de um espaço novo, que represente esta nova fase da minha vida. Ele pareceu absorver a informação lentamente, processando o que isso significava. E quanto a nós? Quanto à nossa relação? Teremos uma relação, Jonas, mas diferente da anterior, com limites claros, com respeito mútuo, sem exploração financeira, sem manipulação emocional. Quero ser sua mãe, não seu banco. Quero participar da sua vida, porque você deseja minha presença, não meu dinheiro. Eu entendo, disse ele, com uma maturidade que me surpreendeu. E aceito esses termos. Na verdade, não quero mais nada seu, mãe. Só sua presença, seu perdão, sua orientação às vezes. Descobri nestes meses que posso resolver meus próprios problemas financeiros quando paro de gastar com futilidades, quando trabalho com mais empenho, quando enfrento a realidade em vez de buscar saídas fáceis. Senti uma onda de orgulho, um sentimento genuíno de mãe que há muito não experimentava em relação a Jonas. Estou orgulhosa de você, filho. De verdade. Ele sorriu, e pela primeira vez naquele encontro, vi um lampejo do menino que ele foi um dia. Sincero, amoroso, sem as camadas de amargura e ganância que a vida adulta tinha depositado sobre ele. A porta se abriu novamente, e Tadeu entrou correndo. Meu neto, agora com seus 23 anos, parecia mais alto e mais maduro do que me lembrava. Parou no meio da sala ao me ver, com os olhos arregalados de surpresa e alegria. Vó Bernadette. É verdade, então. A mãe me ligou dizendo que você tinha voltado, mas eu mal podia acreditar. Correu até mim, levantou-me do sofá em um abraço apertado, girando-me no ar como fazia quando era criança. Embora agora fosse ele o mais alto, o mais forte. Onde a senhora estava? O que aconteceu? Estávamos tão preocupados? Expliquei brevemente, com a ajuda de Jonas, o que tinha acontecido. Tadeu ouviu tudo em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando terminei, ele se sentou no braço do sofá ao meu lado, pegou minha mão e disse: Eu entendo, vó. De verdade. Sabia que algo assim podia ter acontecido. Na verdade, cheguei a sugerir essa possibilidade ao papai alguns meses atrás, mas ele não quis nem considerar. Disse que a senhora nunca faria algo assim. Jonas abaixou a cabeça, envergonhado. Não queria acreditar que tinha te machucado tanto a ponto de você precisar fugir de mim, mãe. Aquela noite foi longa, cheia de conversas difíceis, de lágrimas, de reconciliações. Patrícia preparou um jantar especial e sentamos os 4 à mesa, como uma família. Algo que não acontecia há anos. Falamos sobre o passado, sobre os erros, sobre o futuro que queríamos construir juntos. Dormi no quarto de hóspedes do apartamento de Jonas, em uma cama confortável, com lençóis limpos que tinham o cheiro suave do amaciante que Patrícia usava. Antes de adormecer,
Olhei pela janela para a cidade iluminada lá fora e senti uma paz profunda que não experimentava há muito tempo. Nos dias que se seguiram, com a ajuda da doutora Renata e do doutor Eduardo, um advogado especializado em direitos dos idosos, estabeleci regras claras para minha nova vida. Aluguei um pequeno e charmoso apartamento próximo à Praça dos Expedicionários. Organizei minhas finanças de forma independente, com contas bancárias às quais apenas eu tinha acesso. Jonas respeitou minhas decisões. Mais do que isso, apoiou-as ativamente. Ajudou-me na mudança, respeitou meus limites, nunca mais tocou no assunto de dinheiro. Começamos a estabelecer uma nova rotina. Almoços dominicais no restaurante Cantinho Mineiro, onde agora era ele quem pagava a conta. Visitas regulares, mas não invasivas. Conversas honestas sobre nossas vidas, nossos sentimentos. Mariana veio de Florianópolis para uma visita prolongada, ajudando na transição, certificando-se de que Jonas realmente havia mudado, de que não voltaríamos aos padrões antigos de comportamento. E assim, lentamente, dia após dia, reconstruímos nossa família sobre novas bases, de respeito, de amor genuíno, de limites saudáveis. Não foi fácil, nem sempre foi suave. Houve recaídas, discussões, momentos de dúvida de ambos os lados. Mas quando olho agora para o Jonas de hoje, um homem maduro, consciente, que trata a mim e a todos ao seu redor com respeito, sei que valeu a pena. Aqueles 6 meses de ausência, por mais dolorosos que tenham sido, foram necessários. Foram o preço que pagamos para recuperar algo muito mais valioso do que qualquer pensão, qualquer conta bancária, qualquer bem material. Recuperamos nossa dignidade, recuperamos nossa família, recuperamos, cada um à sua maneira, a nós mesmos. Minha história não é fácil de contar, nem deve ter sido fácil de ouvir. É uma história de dor, de exploração, de limites ultrapassados e de uma decisão radical que mudou para sempre o rumo da minha família. Quando meu filho gritou comigo naquela quinta-feira, exigindo minha pensão para pagar as contas dele, algo dentro de mim se quebrou, algo que vinha rachando aos poucos, com cada pedido de dinheiro, com cada manipulação, com cada olhar de desprezo quando eu dizia que não podia mais ajudar. Hoje, olhando para trás, para os meses que se passaram desde aquele dia fatídico, percebo que meu desaparecimento foi mais do que um ato de desespero. Foi um ato de amor. Amor por mim mesma, por minha dignidade, por minha independência. E por mais contraditório que pareça, amor por Jonas também. Porque às vezes, amar alguém significa fazer o que é necessário para quebrar padrões tóxicos, mesmo que isso cause dor temporária. Muitos podem julgar minha atitude como extrema, e talvez tenha sido. 6 meses fingindo estar desaparecida, deixando meu filho, meu neto, meus amigos acreditarem que algo terrível poderia ter me acontecido. Vendo pela internet as buscas, os apelos, as lágrimas nos telejornais. Não foi uma decisão tomada levianamente. E não é algo que eu recomendaria a qualquer pessoa em situação semelhante. Mas para mim, naquele momento específico da minha vida, foi a única saída que encontrei. O único caminho que vislumbrei para escapar de uma espiral de exploração financeira que estava me consumindo, não apenas materialmente, mas emocionalmente, espiritualmente. A única forma de mostrar a Jonas o valor que eu tinha como pessoa, como mãe, não como fonte de dinheiro. E funcionou. O filho que reencontrei 6 meses depois não era o mesmo que havia gritado comigo exigindo minha pensão. Era um homem transformado pela dor da perda, pela culpa, pela autorreflexão forçada que minha ausência provocou. Um homem que havia iniciado terapia, que havia repensado seus valores, que havia reconstruído sua vida sem depender financeiramente de mim. Claro que nem tudo foi perfeito. A reconciliação teve momentos difíceis. Houve lágrimas, recriminações, dúvidas. Houve dias em que me perguntei se não havia cometido um erro terrível, se o sofrimento que causei não foi desproporcional ao problema que enfrentávamos. Houve noites em que acordei sobressaltada, pensando em como minha decisão afetou não apenas Jonas, mas Tadeu, Mariana, meus amigos, minha comunidade. Mas quando vejo o que conquistamos hoje,
Uma relação baseada em respeito mútuo, em limites claros, em amor genuíno, sei que valeu a pena. Quando almoçamos juntos aos domingos e conversamos sobre nossas vidas, sem tensão, sem pedidos velados de dinheiro, sem manipulação, quando vejo Jonas trabalhando honestamente, administrando suas próprias finanças, sendo um pai melhor para Tadeu, um marido melhor para Patrícia. Quando vejo o orgulho nos olhos do meu neto quando fala do pai, um orgulho que antes não existia. Minha história, no fim das contas, é sobre coragem. A coragem de dizer basta. A coragem de estabelecer limites, mesmo quando isso significa ir contra anos de condicionamento como mãe, como mulher, como idosa, em uma sociedade que frequentemente nos ensina a aceitar o abuso, a nos anular, a colocar os outros sempre em primeiro lugar. Aprendi, nesses meses de autodescoberta em Florianópolis, que cuidar dos outros e cuidar de si mesma não são objetivos mutuamente exclusivos. Que posso ser uma boa mãe, uma boa avó, e ainda assim manter minha autonomia, minha independência financeira, meu direito de dizer não. Que o amor verdadeiro não explora, não manipula, não diminui o outro para se beneficiar. Hoje, aos meus 67 anos, sinto-me mais forte e mais livre do que jamais fui. Meu pequeno apartamento próximo à Praça dos Expedicionários é meu refúgio, meu espaço sagrado onde ninguém entra sem ser convidado, onde ninguém faz exigências, onde sou simplesmente eu, Bernadette, não apenas a mãe, a avó, a aposentada, mas uma mulher completa, com desejos, sonhos, limites. Continuo frequentando o centro de convivência do idoso Bem Viver, onde descobri talentos que nem sabia que possuía, para pintura, para escrita, para contar histórias. Mantenho contato com as amigas que fiz em Florianópolis, trocando cartas e telefonemas regulares. Planejo, inclusive, uma viagem para visitá-las no próximo verão. Uma viagem que farei com meu próprio dinheiro, resultado da administração cuidadosa da minha pensão, que agora serve aos meus propósitos, não aos de terceiros. Jonas e eu construímos uma nova relação. Ele vem me visitar regularmente, às vezes sozinho, às vezes com Patrícia e Tadeu. Conversamos sobre a vida, sobre o trabalho dele, sobre os estudos de Tadeu. Ele me pede conselhos ocasionalmente, não sobre dinheiro, mas sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre como ser uma pessoa melhor. E eu ofereço esses conselhos de coração aberto, sem medo de ser usada, sem receio de que minhas palavras sejam apenas um prelúdio para outro pedido de dinheiro. Nos momentos mais difíceis, quando a culpa ainda me assombra por ter causado tanto sofrimento com meu desaparecimento, lembro-me das palavras do meu vizinho Cláudio. Às vezes, o maior ato de amor é estabelecer limites. E sei que ele estava certo. Os limites que estabeleci, por mais dolorosamente que tenham sido impostos, salvaram não apenas a mim, mas também meu filho. Salvaram nossa relação, nossa família, nosso futuro juntos. Não sei o que o futuro reserva. Não sei quantos anos ainda terei neste mundo, quantos domingos ainda passarei com minha família no restaurante Cantinho Mineiro, quantas histórias ainda contarei nas rodas de conversa do centro comunitário. Mas sei que, sejam quais forem os dias que me restam, viverei com dignidade, com autonomia, com a certeza de que sou amada não pelo que posso dar materialmente, mas pelo que sou. E para você que acompanhou minha história até aqui, quero deixar um pedido especial. Se alguma coisa do que contei tocou seu coração, se você se identificou com minha dor, com minha luta, com minha transformação, por favor, deixe seu comentário logo abaixo. Conte-me de onde você está assistindo. Conte-me se já passou por algo parecido. Se conhece alguém que está vivendo uma situação de exploração financeira como a que vivi. Seu comentário pode ajudar outras pessoas a encontrarem coragem para estabelecer seus próprios limites, para dizerem basta, para se valorizarem como seres humanos completos, não como fontes de recursos para outros. Inscreva-se também no canal Vovó Lembrou, para acompanhar outras histórias como a minha. Histórias de superação, de coragem, de transformação. Histórias que precisam ser contadas, que precisam ser ouvidas, que precisam circular pelo mundo para que mais pessoas saibam que não estão sozinhas em suas lutas diárias.
Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Parece um gesto simples, mas significa muito para nós que trabalhamos diariamente para trazer conteúdos significativos, histórias reais, relatos que podem transformar vidas. Cada like é um reconhecimento de que nosso trabalho está tocando corações, mudando perspectivas, fazendo a diferença. E se você puder, se estiver ao seu alcance, considere nos ajudar através do Valeu Demais. Essa é uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos do canal e a trazer mais vídeos diariamente. Muitas pessoas não sabem, mas produzir conteúdo de qualidade exige recursos, tempo, equipamento, edição, pesquisa. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar levando essas histórias importantes ao maior número possível de pessoas. Deu muito trabalho produzir este vídeo, reviver essas memórias dolorosas, abrir meu coração para compartilhar minha experiência mais íntima. Mas fiz isso na esperança de que minha história possa servir como um farol para alguém perdido na escuridão da exploração, da manipulação, da falta de limites. Se você se sentiu tocado, por favor, demonstre isso com seu comentário, seu like, sua inscrição no canal, sua contribuição. Agradeço do fundo do meu coração por ter me ouvido até aqui, por ter dedicado seu tempo e sua atenção à minha história. E lembre-se, nunca é tarde demais para estabelecer limites, para se valorizar, para recomeçar. Eu fiz isso aos 67 anos, depois de décadas de passividade. Você também pode, seja qual for sua idade, sua situação, seu passado. Até o próximo vídeo, no canal Vovó Lembrou. Espero encontrar todos vocês novamente, com mais histórias, mais reflexões, mais transformações. Até lá, cuide-se, valorize-se e lembre-se sempre: seu valor não está no que você pode dar aos outros, mas no ser humano maravilhoso e único que você é.